Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Eduardo Alves da Silva. Ele escreveu, né, o artigo Redes de Integrações Conceituais na Conexão entre o Jogo Jogador em Partidos de GURPS, que é um dos artigos do livro Narrativas Interativas Contemporâneas, que faz parte da coletânea. O link do livro tá abaixo, tá na descrição do vídeo, tá? Então, Eduardo, antes de mais nada, obrigado por aceitar conversar com a gente, né, e contar um pouco do seu artigo. Bom, eu que agradeço aí, Rafael, pela oportunidade de falar sobre esse texto, porque é, não é uma seara muito procurada, não é muito popular, e toda a chance que a gente tem de divulgação, de disseminação de conhecimento, de uma forma empírica, de uma forma feita séria, eu acho que vale a pena a gente falar sobre, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse artigo. E então gostaria já de começar, né, redes de integrações conceituais na conexão entre o jogo e o jogador. O que que seria isso, né? Qual é o que seriam essas redes de integrações conceituais? Bom, na área de linguística, Rafael, existe uma ferramenta teórica, uma teoria, acho que é bem mais que uma ferramenta, é uma teoria complexa, uma ontologia, digamos assim, de compreensão das coisas do mundo, dos fatos do mundo. Uma teoria de conceptualização e categorização também. Essa teoria chama-se integração conceptual ou mesclagem na área de linguística, que as pessoas conhecem mais por esse nome, mesclagem. Então, essa teoria, ela advoga que a criatividade e a inventividade, essas duas características humanas, elas são responsáveis pelo desabrochar do ser humano em muitas áreas do conhecimento, nas ciências, em todas as searas, porque foi a partir da integração conceptual, da capacidade que o homem teve de integrar conceitos, de juntar dois análogos ou informações análogas, formaram uma coisa nova, uma entidade completamente nova. Seria diferente de uma instrução algorítmica, por exemplo, que ela é previamente alimentada. A integração conceptual, ela consiste na criatividade. E essa criatividade, pelo menos até hoje, é debatido, né? Lógico, existem muitos estudos aí tentando aproximar essa faculdade aí, digamos, essencialmente humana às máquinas, né? A gente tem aí machine learning, deep learning e uma série de coisas que tentam aproximar conceitos da integração conceptual à inteligência artificial, né? A gente tem visto aí de uma forma bem exponencial, bem grande. E essa conexão a gente consegue enxergar no RPG, no Role Playing Games. Essa conexão, já que a integração conceptual trata-se, né, essencialmente da inventividade, da criatividade, da união de dois conceitos, é, você precisa de um corpus, você precisa de uma amostra textual, linguística, de comunicação, né, dentro de uma língua natural, para que você veja essa integração conceptual acontecer. Já que não é algorítmica, você não pode esperar que ver esse tipo de criatividade num computador, né? Claro que a gente já tem alguns fractais, alguma coisa aí já bem moderna. Aí, houve um debate bem quente ultimamente aí sobre um algoritmo do Google que tinha despertado consciência, enfim. O debate é muito pertinente, ele é muito quente ainda. E no RPG você vê muito isso. É um corpus visível. Você consegue enxergar esse fenômeno de forma muito visível, porque o RPG ele traz o diálogo, ele traz a comunicação entre as pessoas, entre os avatares do jogo, entre os personagens, entre o personagem e os jogadores, entre o jogador e o mundo ao redor dele. Então, é uma série de interdiscursos aí, conversando, ecoando, e você essencialmente vai ter que integrar uma coisa com a outra. Você integra a sua comunicação fora do jogo com a comunicação dentro da interpretação do RPG. Você integra um conceito fora do RPG com um conceito dentro do RPG.
você forma para si, vamos supor, a imagem de um contrafactual fictício ou fantástico, como um dragão, por exemplo, que não existe isso, não há previsão disso na realidade. Então, você essencialmente vai ter que fazer uma integração conceptual. Então, respondendo à sua pergunta, a integração entre o jogo e o jogador vem disso, né? A integração conceptual, que ela ali intercambia, né? Ela está interconectada entre o jogador e o jogo, por causa não apenas do discurso, mas por toda essa emulação que o jogador tem que fazer para poder viver na pele do personagem. Então, a escolha desse corpus foi essencialmente para isso, que é muito visível. Basicamente é isso aí. E o fato de ser em GURPS tem alguma característica específica ou talvez você é algo específico que você vê no GURPS ou é um exemplo porque você conhece o jogo e etc. Tá aí uma pergunta muito boa, Rafael, porque foi me perguntado o seguinte: ok, você consegue integrar conceitos, você consegue gerar criatividade jogando RPG, claro. Você precisa entender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para quem joga RPG, acho que vai lembrar. É um tipo de um homem-corvo. Ele chama Kenko, né, no Dungeons and Dragons. No entanto, para muitas das pessoas que participaram dessa pesquisa, uns desses homens-corvos eram mais humanos, outros falavam, outros grunhiam, outros tinham penas pretas, outros tinham penas marrons, outros andavam quicando, outros andavam voando. Então, cada um tem uma integração diferente. Aí me perguntaram, o sistema influencia nesse tipo de coisa, que foi essencialmente por que GURPS? Mas você tem uma predileção específica por GURPS, apesar de ser o meu sistema de RPG favorito, o GURPS ele não influencia, não influenciou. A escolha foi por GURPS porque por ser um sistema genérico, me permitiu usar menos muletas conceptuais para chegar em determinado conceito, entende? Quando você joga Dungeons and Dragons, você tem conceitos muito, como é que eu posso dizer, cristalizados até. Ainda mais com esse boom do seriado Stranger Things, levou as pessoas a conhecer muito mais o Dungeons and Dragons. Eles têm uns arquétipos, digamos assim, uns motifs, vamos dizer assim, muito evidentes, muito salientes. O bárbaro, ele é monstruoso, ele é furioso. O elfo, ele é uma figura pacata da floresta, o anão vive dentro da montanha, é muito bem delineado essas características. E o GURPS, ele deixa uma margem ultra flexível para esse tipo de coisa. Eu posso fazer um bárbaro intelectual pacifista num sistema de GURPS, por exemplo. Não que você não possa fazer isso no Dungeons and Dragons, mas o GURPS deixava uma margem mais flexível para isso. Então, diante disso, eu achei que foi mais visível os jogadores de GURPS, pois têm mais liberdade, digamos assim, para brincar com os conceitos. O GURPS ele dá essa vantagem, ser genérico. Então, diante disso, ajuda a enxergar melhor. Não que os outros sistemas não dê para ver, mas aqueles arquétipos atrapalham menos, entende? A escolha por GURPS é por causa disso. Mas eu testei em outros também, o resultado foi semelhante. Não, você falando isso, eu me lembrei da primeira vez que eu fui jogar GURPS. Eu fui fazer ficha de personagem e aí eu falei pro mestre, eu falei, olha, eu quero usar magia. E aí ele falou, tudo bem. Não, mas eu tenho que ser de qual classe? Eu falei, não, um guerreiro pode usar magia em GURPS, né? Então, você tem isso, se você fizer um mago que não faz magia no D&D, não faz o menor sentido, né? Enquanto que o guerreiro, basicamente, você abriria a mão da possibilidade de magia. Então, você falou isso, eu lembrei dessa experiência que eu tive, que quando tá acostumado com esses sistemas, né, que você escolhe a classe do personagem e aí você tem um kit, né? Parece um kit do que você pode fazer e o que você não pode. E aí ele falou, não, no GURPS você pode. Aí eu falei, não, mas como assim, né? Então é interessante você comentar Claro. Rafael, partindo essa dessa premissa, característica.
partindo dessa premissa que a criatividade é a integração conceptual, a integração de conceitos, conforme eu advogo nesse capítulo, você, quando teve essa quebra de expectativa, você já tinha um conceito pré-estabelecido. Meu mago Uhum, precisa usar magias, ele não vai carregar uma espada como Gandalf, uhum, entende? Ele é um mago. Então, você tem um conceito pré-estabelecido. Não é a partir daí que surge a criatividade. É a partir de alguém propor uma coisa completamente fora dessa rede, né, do mago. Não. Para entrar em determinada, sei lá, reino, castelo, os magos vão ter que mudar de classe, vão ter que agora aprender a usar espadas. Então, você vai ter que reformular aquele conceito. É a partir disso que a gente trata a integração conceitual. A novidade de um, de um, de um bárbaro intelectual seria ele ser intelectual, porque quebra o motivo dele, quebra a expectativa, essa mesma expectativa que você tem. Né? A gente vai ter, lógico, grosso modo, segundo algumas invariâncias, você vai ter um bárbaro de tanguinha, musculoso, parecido com Conan, né? Esse modelo prototípico varia pouquíssimo. E a integração conceitual é quando você precisa pegar conhecimento prévio e agregar uma coisa nova para finalmente emergir a criatividade. e, bom, nesse sentido, né, quando você comenta, é, o RPG, você acha que a leitura do jogo em si, ele já estimularia, de certa forma, o desenvolvimento de redes de integrações, ou a prática? Ou seriam dois momentos diferentes, assim? O RPG, como qualquer atividade de linguagem, ele gera integração conceptual. Não é o RPG, mas é a atividade de linguagem. Transpondo e citando Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein. Wittgenstein, isso. Wittgenstein, ele falava que a questão do jogo de linguagem, né? Em investigações filosóficas. E o Wittgenstein ele falava que toda atividade comunicativa do ser humano era um jogo de linguagem. O jogo de linguagem não como jogo lúdico, mas como jogo que tem regras. Essa nossa conversa aqui, ela tem regras implícitas que nenhum de nós dois precisamos falar. Eu falo por um turno, você responde por um turno, e eu espero que você me faça perguntas e eu vou respondê-las. Então, isso é um jogo de linguagem, existem essas regras. Eu não posso simplesmente aqui falar sobre um assunto distoante do que a gente está falando. Quebraria o jogo de linguagem. O RPG é um jogo de linguagem, a aula é um jogo de linguagem, a conversa informal no bate-papo de bar é um jogo de linguagem. Só que o RPG ele é muito evidente, porque ele é muito polissêmico e tem muitas vozes ecoando nesse jogo. Né? Você tem a voz do personagem, você tem a voz do narrador, você tem a voz da negociação coletiva, você tem a voz dos NPCs, você tem um conglomerado ali negociado entre todo mundo para fazer algum tipo de ação. Então você tem um jogo de linguagem ultra complexo. Em diante disso, você vai ter mais integrações conceptuais, as redes de integrações conceptuais. Não vai ser mais só uma união de um conceito simples, como aquele do Kemp que eu te falei, mas toda uma situação. Eu não sei se tem nesse capítulo, mas deve ter. Acho que nesse capítulo, discretamente, você vai pegar um jogador que tinha faltado a sessão de jogo e, em função disso, ele também acabou faltando dentro do jogo. E como não se sabia onde ele morava, pegaram a informação mais próxima, subjetivamente e inconscientemente, que ele morava num bairro específico e fizeram meio que uma mistura do nome com como se fosse um reino. Então, quer dizer, foi uma integração, uma rede de integração muito grande, porque envolveu o ambiente fictício, o ambiente fora dele, para criar uma coisa que não é nem o jogo, nem o que está fora dele. Esse é um clássico exemplo do que o Wittgenstein poderia chamar de jogo de linguagem. Então, é basicamente as redes de integrações, não só no RPG, mas nas atividades comunicativas. A escolha do RPG é porque ele é mais evidente, ele é mais lúdico, e ele é muito rico para se enxergar determinadas coisas, né? Ó, e aí, pelo que você está comentando, então, que toda essa linguagem. Bom,
como em toda linguagem, né, você está falando das as regras da comunicação, do que se espera e etc. O fato o fato do jogo ser um jogo que ele lida, né, com essa construção coletiva e a partir da linguagem, né? Então, muito mais do que, por exemplo, se a gente for falar do futebol, por exemplo, o futebol, a gente poderia pensar em regras, etc., mas ela tem muito físico ali, né? Dentro dessa perspectiva, o, o RPG ele seria um jogo do diálogo, basicamente, da necessidade constante de dialogar, dialogar jogo, jogador, mesa, todas essas condições. Como seria Sim, esse ritmo, assim? sim, a aproximação epistemológica que Wittgenstein faz sobre o jogo de linguagem e sobre os jogos em geral são as regras mesmo. Só que o jogo de linguagem, como você disse, é essencialmente mediado e veiculado pela linguagem. Sem linguagem não haveria jogo de linguagem. A aproximação que ele faz, até metafórica, para um jogo, é essa, né? É a respeito disso. E o RPG, ele é um jogo negocial e ele é dinâmico e não é discreto, como um futebol, por exemplo, que ali você tem uma coisa determinada. Mas no RPG a regra pode mudar, assim como em qualquer diálogo. Estamos aqui fazendo uma entrevista, mas a gente pode mudar as regras dessa entrevista. Eu posso te perguntar outra coisa, não estava no script, mas, quer dizer, essas regras são dinâmicas. O jogo de linguagem é um jogo dinâmico. Por isso, existe uma aproximação, não nesse meu trabalho, mas em outros trabalhos que eu publiquei, da aproximação. Eu devo ter comentado isso, da atividade de linguagem, do jogo de linguagem, a uma espécie de processo adaptativo complexo, como um sistema complexo com atratores, com dinâmica, com instabilidade constante. Um conceito emerge, mas logo depois ele rui e, e se torna outro conceito. Eu posso até explicar isso de forma dinâmica com um exemplo. Eu acho que nem está nesse capítulo, mas num dos meus artigos tem. Os personagens estavam falando sobre uma deusa élfica. Só que do nada passa um carro de som com funk na rua. E eles começam a aproximar esses valores do funk a essa deusa. Então eles começam a pensar que a deusa dança funk, usa roupas curtas, né, usa jargão suburbano. Não que isso tenha nada a ver com o contexto medieval lá do Dungeons and Dragons, mas fez parte do sistema. Isso são características de sistemas complexos. A adaptação, a adaptabilidade inerente e involuntária. Elementos aparecem, são processados nesse espaço genérico, e eles saem e eles entram, e o sistema ainda se mantém estável, como uma conversa. Ou, se houvesse aqui uma interrupção, a gente daria um jeito de estabilizar. Então, a comunicação é um processo complexo, como um sistema adaptativo. Respondendo a tua pergunta sobre a diferença discreta de um jogo, por exemplo. Me veio uma coisa agora na cabeça que você está comentando. A comunicação, então, de certa forma, seria uma forma de estabilizar a instabilidade? A gente poderia dizer isso ou não? Nesse sentido de que todos os elementos que aparecem vai se acomodando e criando uma É, comunicação em comum. tem isso sim. Olha só. É, eu publiquei um artigo que chama, na verdade, baseado numa meta-pesquisa do Dr. Paulo Duque, que fala sobre como a linguagem é um sistema adaptativo complexo. E uma das características, segundo Rizevski, que é o autor que fala pesquisa sobre sistemas complexos, uma das características principais é a autorregulação, autorregulável. Então, a comunicação ela é autorregulável. E se uma coisa é autorregulável, ela tende a estabilizar um estável. Eu cheguei a escrever sobre a aproximação epistemológica dessa comunicação com, por exemplo, a força de entropia, muito vista na química, segundo Boltzmann.
né? Eu escrevi isso com um físico, com o Dr. Braulio Soares. A gente viu que uma máquina de Carnot, por exemplo, que não tem nada a ver com comunicação, ela se aproxima muito dos processos comunicativos, porque ela é ideal. Ela recebe uma entropia caótica, instável, se estabiliza e consegue rendimento máximo. É assim num processo de comunicação, certo? Num debate, por exemplo, a gente, intervenção ou outra, acaba todo mundo se entendendo. Senão, o sistema rui e reinicia de novo. Então, a comunicação é um pouco disso, estabilizar a instabilidade, porque é um atributo essencial de um sistema complexo, autorregulação. E o que seria, qual seria a emergência, né? Quando fala sobre elementos que emergem, né, nesse processo, qual que é a importância dele nessa nova comunicação, nesse, nessa nova condição? É interessante isso, porque assim, o output final, certo? A emergência final da formação de sentido, eu, eu tenho essa conclusão recente, depois do trabalho de doutoramento, é que essa conceptualização, essa emergência, ela é volúvel, ela nunca fica completamente esquematizada, ela não fica completamente fechada, né? Rafael, você está ouvindo o miado? Então, esse output, ele é volúvel, ele nunca fica completamente fixo, ele se quebra e depois continua, porque se você tem uma esquematização, uma, de certa forma, um engessamento desse conceito, ele se torna um quadro na sua mente, um frame, como a gente já viu muito em Charles Fillmore, que fala sobre os frames, que são estruturas de conhecimento. Um dos frames, por exemplo, você citou aí, é o mago que solta magias, bola de fogo, não sei o que, isso é um frame, isso é uma coisa dada. E depois, esse conceito pode ir se reformulando. Ele nunca é dado. Essa emergência, você perguntou, e a emergência não é dada. Ela se concretiza, mas ela é volúvel, ela está sempre criando novas camadas, novas estruturas. A gente conseguiu ver isso com muita clareza ultimamente. A gente fizemos um estudo aí sobre a palavra, sobre algumas palavras, por exemplo, relacionadas à universidade, como ela perdeu o sentido e ganhou outros valores. Segundo George Lakoff mesmo fala, essas palavras elas ganham e perdem significado, elas vão se destruindo, né? A gente tem uma série de palavras, por exemplo, a palavra universidade, depois da pesquisa, a gente viu que ela está muito ligada à questão do adjetivo balbúrdia. Isso porque, há alguns anos atrás, algum espectro político falava muito de a universidade é local de balbúrdia. Então, isso era um valor que não existia nessa emergência desse conceito de universidade, entende? Ocorre de diversas formas, não só nas palavras. A própria palavra sobre mitologia, sobre mito, é, sobre diversos outros conceitos que vão perdendo força e ganhando força com o passar dos anos e, e vão se reconstruindo, certo? É, a gente tem esse desgaste natural dessa emergência. Ela serve para um momento, mas depois ela não vai servir mais. Ela vai significar outra coisa, não é? Então, é assim que é a emergência. Você tem um dado significado que é comum àquela comunidade, mas logo depois aquele conceito ele vai se destruindo, se transformando em outra coisa, né? Então a emergência ela nunca é dada, está sempre em movimento, sempre em reconstrução. Bom, interessante que você comentou sobre a questão da balbúrdia, né? Porque aí aqui me leva a pensar o quanto que essas emergências elas são construídas, né, coletivamente, e quanto elas, de certa forma, ao serem disseminadas, elas dão um certo senso de participação, de comunidade, de coletividade nesse compartilhamento de significados, por exemplo? Sim, porque a linguagem ela é construída socioculturalmente. E
a carga simbólica que damos às palavras, às situações, às coisas, ela é meramente, essencialmente, sociocultural. Mas tem essa motivação. Então, as pessoas, a língua é viva. Então, você nunca vai ter, por exemplo, o Esperanto jamais vai chegar no ponto que o inglês chegou. O inglês é o verdadeiro Esperanto. É uma língua que não é igual que a gente fala nos Estados Unidos, mas todo mundo fala um pouco de inglês. O inglês chegou onde o Esperanto nunca vai chegar. Ou seja, é um organismo vivo, não tem como controlar. Isso nos leva até aquele debate do gênero neutro, do todes, todes, x. Não há controle sobre isso. É o organismo vivo, sociocultural dos falantes que determina a carga simbólica, as redes de integração de determinada coisa. Então não adianta você forçar um entendimento, uma semântica sobre isso. Não tem problema nenhum de falar todos, não é esse o ponto. É que você não tem controle orgânico sobre a língua. E é exatamente isso que você falou. Essa participação coletiva é sociocultural. Ela não pode ser controlada discretamente, entendeu? Entendi. Bom, queria então, a gente tá chegando no tempo. Se você quiser fazer mais algum comentário final, você acha que já, né? Não pode entregar tudo do artigo, senão o pessoal vai assistir o vídeo e falar, não, né? Não Não, não, vou, não preciso não, ler, mas se tiver algum comentário assim para. eu tenho um comentário no sentido de incentivar. Olha, pessoal, por favor, baixem o livro, ele está de graça. Leiam, porque assim, eu dei uma olhada e tem textos excelentes, de muitas searas de comunicação e no texto que evolui. Não temos mais um texto engessado, sabe? Não vamos mais às enciclopédias ler sobre as coisas. O texto é hipertexto, as narrativas são dinâmicas. Então, a proposta desse livro é muito interessante. Vai além do texto, sabe? São novas formas de texto, novas formas de narrativas. E eu achei sensacional, assim, a proposta. Porque temos como é que eu posso dizer? Há muito acesso ao texto clássico, né? E a proposta desse livro aqui, são pouquíssimos livros que têm essa proposta de trazer essa nova visão sobre outros tipos de texto, do jeito que está sendo proposto nesse livro aí. Eu adorei esse dossiê. Então é isso que eu queria falar. Eu estou fazendo as entrevistas, eu escuto a cada pessoa que eu entrevisto, não, quero, né? Porque vai enriquecendo mesmo. Tá bem interessante. Então, Eduardo, muito obrigado, né? Para quem Eu que quiser, o agradeço, texto Rafael. de novo está aqui embaixo, né? Então, é isso. Muito obrigado, abraços e até uma próxima. Valeu.